Desculpa, vamos voltando. Apertei para convidar a Letícia aqui e a live caiu. Vamos de novo. Gente, vocês desculpa que o negócio aqui não sou profissional não. Vamos ver agora se dá certo. Aqui, assim. Boa noite, Lê. Tudo Boa bem? noite, tudo bem, gente? A ativa deu falha. Sem querer, eu acho que apertei alguma coisa e caiu. É um prazer. E eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Não, ficou Tá preto aqui. preto? Tá. Não sei se todo mundo tá vendo você. Cat, tá aparecendo eu aí? Pra mim aqui eu tô aparecendo. Se alguém não estiver vendo, dá um alô aí. Beleza. Bom, vamos lá. É, tá. A Cat tá falando que tá normal. Então é você, Lê, que tá com problema. É um prazer, Lê. Boa noite ter você aqui. Você que é parceira, é minha amiga, a gente está sempre em contato. E eu sou um admirador do seu trabalho, então acho que essa live não poderia ser com outra pessoa, né? Eu quis fazer realmente a abertura das lives com uma pessoa que eu me identifico e que está fazendo um trabalho bacana. Eu acho que tem que ser mostrado esse trabalho. Então, acho que eu queria que você primeiro comentasse como é que você conheceu a ovinocultura, da onde que surgiu a ideia de estar à frente aí da criação da União do Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Primeiramente, agradecer o convite aí das PAC, o convite do Rafa, para falar um pouquinho desse tema, né, que eu tento fugir, mas não tem como, né? Eu adoro falar sobre ovinos e quando a gente não tá falando, a gente tá fazendo alguma coisa Sonhando, dentro da ovinocultura. Não tem jeito, respira, né? tá sonhando. Pois é. Bom, eu sou médica veterinária, sou formada na Uniso desde 2020. Tive contato com ovinos primeira vez em 2018, durante o meu estágio extracurricular. E, e basicamente, o meu estágio se baseou em ficar o mês inteiro na enfermaria, né? Então, eu fui enfermeira de ovinos por um mês inteiro. Mas, acompanhando um pouquinho da rotina, eu vi que era um produto, né, uma produção que precisava de muita atenção ali. E em 2018 mesmo, no meio de 2018, surgiu a oportunidade, né, de um convite, né, na verdade, da família, de cuidar do rebanho da Fazendinha do Brasil. Mas eu estava na faculdade ainda e aproveitei esse momento, né, da faculdade para correr atrás dos professores que entendiam um pouquinho, fazer alguns cursos por fora. E durante a minha graduação, eu comecei a focar, né, do meio para frente, do meio da graduação para o final, comecei a me focar somente, não somente, né, mas me focar bem na parte de ovinos para eu conseguir, né, estar à frente e trazer resultados que fossem interessantes para a fazenda em si, né, trazer resultados. Então, quando surgiu a ideia de você começar a mexer com o rebanho, você ainda não era formada. Você se formou depois e começou a mexer. Isso, foi durante. Eu estava no meio da faculdade ainda, né? Nem sabia o que eu ia fazer da vida. E aí tive contato, gostei, aí surgiu a oportunidade, né? Comecei a me focar nisso. Então, basicamente, todos os finais de semana eu estava na fazenda, nas férias, tudo. Eu estava ali já trazendo algumas ideias do que eu aprendia nos cursos aí por fora, ia trazendo algumas informações para dentro da fazenda já, para estruturar Quando a você produção em si, né? rebanho, qual foi o primeiro desafio, assim? Você chegou e se deparou com... o rebanho já existia na fazenda, né? Vocês já tinham as ovelhas e você chegou lá e começou a ver o quê? O que que você se deparou com o quê lá? Então,
o rebanho, né, foi comprado no Rio Grande do Sul, foi trazido do Rio Grande do Sul para São Paulo em 2011, se não me engano, 900 fêmeas. E aí, em 2018, se tivesse 250, era muita coisa. Então, basicamente, né, como eu disse, eu passei o mês inteiro na enfermaria, muita mortalidade, mortalidade de ovelhas, mortalidade de cordeiros. E aí, o que eu via, né, que na mão de obra ali, o funcionário não sabia como lidar com as situações que ele encontrava, né, como medicar, não lia a bula, né, funcionário que tinha cuidado de bovinos, então fazia superdosagem de cordeiro, o cordeiro morria ali daqui a 5 minutos, então era uma coisa meio sinistra, né, que eu vi, então foi uma situação, assim, complicada. E aí, a gente participa, a partir do momento que a gente entrou, né, na ovinocultura, falou, a gente precisa mudar a mão de obra, né, porque mão de obra é tudo, sem um funcionário ali que esteja incentivado, que goste do que faça, né, que queira entender um pouquinho sobre a espécie, o negócio não vai. Então, partimos desse princípio aí de contratar pessoas que já tinham experiência com ovinos e partir para a seleção, comprar carneiros de boas cabanhas, né, porque os carneiros, pra você ter ideia, em 2018 ainda tinha carneiros de 2011, né? Não, Tinham carneiros. E assim, não trocavam, né? Ou, por exemplo, tinha alguns carneiros que já eram mais velhos, eles tentaram comprar carneiro de outras raças, foram fazendo alguns cruzamentos ali dentro, mas já eram carneiros antigos, que tinham alguns problemas ali reprodutivos. Basicamente, problema de verminose muito intensa, acho que a maior parte da mortalidade dos ovinos, tanto ovelhas quanto cordeiros, era por verminose. E que na verdade é um dos maiores obstáculos, né, da ovinocultura, talvez seja a verminose. sim, e o produtor, né, ele não sabe de todas as ferramentas que existem disponíveis para o controle da verminose, né? Infelizmente, não só no Brasil, em São Paulo, acho que é no mundo inteiro. A principal ferramenta de controle que o produtor acha que existe é utilizar antiparasitários, né? Então, basicamente, era utilizado antiparasitário em todos os animais e os antiparasitários não funcionavam. E, e eu vi isso na prática, né? De você ver o animal ali que precisa de fato do antiparasitário e ele não funcionar, como se fosse dado água para ele, né? E aí o que você faz, né? Então, Verdade, precisei. você tocou num assunto interessante, porque as pessoas acham realmente que a verminose, a solução da verminose é o vermífugo. E, na verdade, ele é uma pequena fração da solução, né? Porque eu acredito, e acho que você vai falar a respeito, que eu acho que a grande solução para a verminose é a seleção. Porque o banho bem selecionado, ao longo do tempo ali, adaptado à propriedade, ele vai passar a ter resistência a essa verminose. Ao passo que se você só achar que vai resolver o problema com um antiparasitário, você vai deixar os vermes resistentes e o rebanho não. Então é um trabalho inverso, né? E aí, aproveitando isso daí, quando você pegou esse rebanho já estava muito reduzido, né? Começou a morrer lá, verminose, falta de seleção. E aí você começou a selecionar esses animais. E qual foi o seu primeiro foco ali? Você falou, ó, vamos ter que eliminar tal coisa para poder focar. A principal coisa que a gente fez, na verdade, assim, o carneiro ele ficava o ano todo com as ovelhas, né? Então, por exemplo, você não conseguia identificar as ovelhas que eram produtivas no rebanho, né? Porque você dava, né, o ano todo ali chance para ela emprenhar. E aí não era identificar os animais que eram improdutivos. Então, vamos fazer uma estação de monta. Começamos na época, acho que, não lembro se eram 90 dias ou 60 dias, agora, acho que eram 60 dias de estação de monta. Coloquei o efeito macho, né?
fomos acrescentando certas coisas e aí coloquei ultrassom. Acho que em 2019, 18, meu professor de reprodução foi até a fazenda me ajudar a me ensinar a utilizar ultrassom, ultrassom retal, ultrassom abdominal. E aí a primeira fase de descarte é identificar os animais improdutivos e descartar esses animais. E aí depois nós começamos a descartar os animais sensíveis à verminose, né? Aquele animal que você aplica o vermífugo e não funciona, o animal está sempre com o score baixo, está sempre com a farmácia ruim. Então, nós fizemos uma limpa muito significativa desses animais, ao passo que a gente precisava aumentar o rebanho, né? Mas que com os animais que nós tínhamos naquele momento, não era possível crescer o rebanho. Então, aí começamos a comprar. E também veio, né, a dificuldade de achar bons animais, né, achar boas fêmeas. Nós passamos por todas as adversidades, todos os desafios que você possa imaginar que o ovinocultor possa passar, desde você comprar um animal e trazer certas doenças. Teve um ano, acho que foi em 2020, que eu falo que foi o ano das 7 pragas. Nós tivemos todas as doenças possíveis no mesmo ano. Então, para mostrar mesmo que a ovinocultura não é para amador, né? Você tem que saber exatamente o que está fazendo, tem que ter uma boa instrução, porque senão você acaba desanimando. Na verdade, essa é uma prática muito, muito utilizada por várias cabanhas. Ao invés de selecionar as fêmeas, compras, vai comprando, você está sempre comprando. E você está sempre trazendo o problema do outro para sua casa. É difícil encontrar uma pessoa que selecione as mesmas características que você, né? Então, provavelmente, ela vai estar em outro foco e você vai trazer um animal que não é o que você quer, talvez. Então, você vai ter que pegar esse animal e melhorar ele, e muitas das vezes esse animal vem com um problema. Quando a gente parte, por exemplo, da granja de suínos ou aves, isso é muito rigoroso, né? Essa questão de trazer animais de outro lugar, né? Eles não aceitam, tem vazio sanitário, tem todo um controle sanitário para que esses animais entrem, e mesmo assim vem de alguns lugares que a seleção é totalmente igual, né? Se você pegar a suinocultura, do sul até o norte do Brasil, é praticamente uma seleção só. A aves é a mesma coisa. A ovino tem uma gama de seleção totalmente diferente, cada um tem um foco, e aí fica difícil, né? O que você falou, onde buscar boas fêmeas, onde buscar a matriz. Então, eu acho que teria que pensar em fazer, que eu acho que é o caminho que você seguiu aí, né? Sim, é muito complicado, né? Você, de repente, quando você está no começo, tudo bem, né? Você compra fêmeas e aí você, né? O duro é assim, você quer comprar o animal e aí depois você vê que o animal não é bom, e aí o descarte hoje em dia, né? Acho que nunca foi valorizado, né? A fêmea descarte, então você comprou um animal com valor agregado e aí depois você tem que descartar o animal. Então, por um preço assim, às vezes metade, um terço do valor que você pagou no animal, você tem que mandar ele para descarte. Então, acho que muitas vezes, o que eu vejo, na verdade, dos produtores é que eles têm dó de descartar fêmeas, né? Ah, tá produzindo um cordeiro, tá ótimo, né? Mas esse cordeiro, quanto tempo ele fica no coxo para atingir o peso, né? Enfim, então, para você conseguir atingir seus objetivos ali, você leva tempo, não é de um dia para a noite, né? Você comprar um rebanho de fêmeas, vai ter todo mundo produzindo bem, principalmente cordeiras, né? Borregas de primeira cria, né? Que não necessariamente na primeira lactação ela vai dar o melhor cordeiro do mundo para você, né? Então, você começar com um plantel só de borregas, né? No seu primeiro ano, provavelmente sua produtividade vai ser mediana, ruim, né? E você não pode descontar isso na cordeira de primeira cria, né? Então, e comprar fêmeas adultas boas no mercado é complicado também, né? Que você sabe que tem uma boa produtividade, você não encontra isso no mercado. Normalmente, o que você encontra são fêmeas descarte adultas, ou quando você dá sorte, ou azar, né? De adquirir fêmeas de um plantel que está se desfazendo, né? Que já veio ali de um tempo de seleção, e aí você consegue captar esses animais, ali você sabe que vai encontrar
coisas boas, médias, ruins, mas você consegue ter uma assertividade talvez um pouco maior. Como aconteceu conosco, né? Nós compramos fêmeas do rebanho Bergamini, que se desfez em 2021, se não me engano, sou péssima de memória, e que tem fêmeas maravilhosas, né? Que estão até hoje no plantel produzindo cordeiros magníficos. Eu acho que Pode falar. essa dificuldade de encontrar, principalmente dados, né? Porque a maioria das pessoas que mexem hoje com cordeiro, talvez não faça um acompanhamento de dados das matrizes, e é o que você falou, é sorte. Você vai comprar um lote de fêmea, você não tem um histórico dessa fêmea. Então você está comprando uma coisa que é um achismo. Ela é uma fêmea, mas se ela é uma matriz, você só vai descobrir depois que ela estiver na sua casa. E aí vem a parte do descarte. Você compra ela como matriz. Só que talvez ela não é uma matriz, aí você vai vender como descarte, porque ela entrou como uma matriz e vai sair como um descarte. Então isso já seria um primeiro obstáculo ali, né? Você encontrar fêmeas realmente selecionadas por pessoas que fazem um trabalho focado na produção de cordeiro. Na elite, a gente sabe que tem alguns criadores que fazem seleção, não só de pista, mas de rusticidade, de prolificidade, de ganho de peso, enfim. Tem várias raças, né, e cada um faz sua seleção. Agora, no corte, né, a fêmea cruza, né, fêmea mestiça, é o que você falou, se produz um cordeiro, já tá bom. E, na verdade, não seria esse o foco, né? A gente teria que dar realmente ter uma rédea mais curta com essa fêmea, realmente que ela fosse produtiva e não só parir um cordeiro, né? E hoje, Sim, hoje as suas fêmeas, quais são os critérios hoje para você ter essa matriz dentro do seu plantel? Bom, e quando eu recebi o convite, né, para participar da live, o Rafa trouxe alguns temas que eu achei interessante, e eu falei, não, eu quero falar sobre isso, né, que é justamente o tema da live, criação sustentável, desafios e estratégias na ovinocultura brasileira. E falando justamente dos critérios que nós começamos a seguir para aumentar a eficiência do nosso plantel, né, começamos justamente com isso, com uma seleção, né, descartando fêmeas sensíveis à verminose. Então, começamos em vamos falar que 2020 foi um descarte massivo. Hoje em dia, minhas ovelhas adultas, eu não tenho feito FAMACHA e OPG. É até feio falar isso, gente, mas eu não preciso trazer minhas ovelhas no curral sempre, toda semana, para fazer OPG e fazer FAMACHA ou score corporal. E nós não precisamos aplicar vermífugo nessas ovelhas durante o ano, né? Porque lá atrás eu comecei a ter tolerância zero para essas fêmeas sensíveis à verminose, tá? Então, em que momento você aplica vermífugo? Ou as pessoas me perguntam, de quanto tempo você aplica vermífugo? Não, gente, eu não aplico vermífugo. Ovelha adulta é tolerância zero. Se eu precisar aplicar vermífugo nela durante o ano, ela estando vazia, é tchau. Né? Qual é o momento que eu tolero, né, que é necessário, ou que se faça necessário aplicar vermífugo nas ovelhas? Durante a lactação. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu ano passado conosco. Nós tínhamos 543 fêmeas paridas. Durante o começo da lactação, ali, nos primeiros dias de parição, uma ou outra precisou de antiparasitário, né, de apresentar sinal clínico de edema submandibular. E ao longo da lactação, foram 27 fêmeas que eu precisei fazer o vermífugo. E aí teve um momento, né, que eu falei, nossa, tá uma maravilha, né? No começo da lactação, as ovelhas não estão precisando de vermífugo. Lembrando que as ovelhas param em junho e julho, né? Que não temos pasto, então tem que ser suplementado no coxo. Então, no começo da lactação, uma ou outra, eu só falei, nossa, maravilha, olha, eu vou terminar a aparição aqui sem precisar de muito vermífugo, nossa, que sucesso. E aí, de um dia para a noite, começaram várias, né? Com edema submandibular, assim. E aí me deu um start, eu falei, não, calma. Já tem uns 20, 30 dias que elas começaram a parir, elas estão no auge da lactação, estão no pico de lactação, estão em balanço energético negativo, né? Ou seja, quando elas estão no máximo da produção de leite.
Então, ela precisa de uma demanda energética muito maior. E então, se ela não estiver recebendo, né, no coxo o que ela precisa, ela vai, né, ser afetada pelo verme que já está nela, né? E aí eu falei, não, eu não vou aplicar vermífugo, eu vou aumentar o concentrado, vou passar um pouco mais de ração. E no dia seguinte não tinha mais ninguém, eu não precisei mais vermifugar ninguém. Então eu terminei a lactação de 543 ovelhas paridas, aplicar em 27, tá? Sendo que isso representou 5% das ovelhas, e 1% no final da lactação eu descartei por não ter conseguido recuperar score, por não conseguir lidar, né, não ter respondido bem ao princípio ativo que eu usei, ter que ter trocado o princípio, enfim. 1% eu tive que descartar no final da lactação. Então, assim, é possível você viver sem vermífugo. E assim, eu faço rotacionamento de pastagem. O pasto que eu utilizo hoje não é o melhor do mundo. Nós utilizamos Maasai, que, né, se alguém conhece, não é o melhor capim do mundo. Ele é muito resistente à geada, não precisa de manutenção, mas não é o melhor capim para as ovelhas. E as minhas ovelhas eu consegui fazer elas se adaptarem ao Maasai. Então elas mantêm bom score e conseguem sobreviver ali com o OPG baixo, e quando, né, tem a questão da verminose, eu consigo corrigir nutricionalmente, né? Fazendo ajuste nutricional para essas ovelhas no momento pontual. Do seu rebanho hoje, o quanto é resistente, o quanto é resiliente, ou você já pulou essa fase e abandonou? Não, eu teria que fazer um teste genético, né, basicamente, para eu identificar quem são os resistentes e resilientes. Ou fazer acompanhamento por OPG, né, mas aí é um trabalho complicado. Os anos que eu fiz o OPG nessas ovelhas, é zerado, sabe? Assim, eu não faço do rebanho inteiro, faço da amostragem. E, assim, como eu disse, os animais que apresentam sinais clínicos durante o ano é tolerância zero, né? Então, se dizer hoje, tantos por cento é resiliente, tantos por cento é resistente, não sei. Com certeza eu tenho as duas no meu plantel. Mas de encontrar em OPG animais com OPG alto, nunca encontrei em ovelhas adultas, né? E aí vai para o segundo tópico, que acho que é até interessante de comentar. Então, as ovelhas adultas, hoje eu não preciso aplicar vermífugo. Então, como é que eu faço seleção para a geração seguinte, né, para as filhas? As borregas, né, as cordeiras, quando são desmamadas, elas já vão para o pasto, para um pasto bom, né, irrigado, que nós temos aqui um piquete de gigas irrigado, que tem um bom teor de proteína. É um pasto realmente selecionado para essas cordeiras, porém é um pasto que tem uma alta infestação, né? É um pasto que está extremamente contaminado com verme. Mas é um desafio que eu coloco para esse animal, para eu ver como ele vai se desenvolver desde a desmama. Então, todas as cordeiras que apresentem sinais clínicos de verminose, eu vermifugo e já mando para a engorda, para virar carne. Não fica no nosso plantel. E aí, com 6, 7 meses, eu começo a fazer o OPG, para ver de fato como é que tá. E tem talvez uma experiência para compartilhar aqui, que acho que seja interessante. Tem um grupo de cordeiras que eu acompanho desde 2022. E aí, especificamente, com 5, 6 meses, eu fui fazer a pesagem para selecionar as que iam ficar, o que ia ser descarte. E aí, do grupo, né, que ia ficar pra gente, eu passei no tronco, verifiquei FAMACHA 1, bonito, score 4, o animal com 47 quilos, linda, cordeira linda. E aí, coletei as fezes e fui fazer o OPG. Quando eu fui ver, 43 mil de OPG. Um animal, assim, FAMACHA maravilhoso, score excelente. Eu falei, nossa, é um animal resiliente, né? Mas como? 43 mil? Meu Deus do céu. E essas cordeiras desse grupo de 2022, eu estou acompanhando a cada 45 dias para um estudo meu do mestrado. E agora que elas estão com 18 meses, né, dos 12 meses para frente, dos 5 meses até os 12 meses, o OPG delas estava altíssimo.
bem altos. Uma outra com APG baixo, mas a maioria delas com APG alto. E a partir dos 12 meses, o APG delas zerou. Então, das minhas observações, tá? Ainda não concluí nada com esse meu trabalho, mas é que a gente não pode utilizar somente o APG como ferramenta de seleção. E a gente não pode levar isso em consideração em animais tão jovens, né? Porque elas estão em formação ainda da sua imunidade. Né? Então, a gente coloca o desafio para esses animais e com 7 meses, né, 6 meses, é muito nova ainda para dizer se aquele animal realmente vai desenvolver bem ou não, né? Já te dá indícios, né? Porque a gente já faz uma pré-seleção, a gente já descarta os animais que demonstram serem mais sensíveis do que as outras, né? Então, desse grupo de 100 animais, permaneceram com o APG alto 5, mais ou menos, né? Então, a gente tem que levar em consideração outras ferramentas, outros critérios, né, para poder selecionar os animais. Quantos você descartou ou não? Não entendi. Essas 5 que continuaram tendo um APG alto, você descartou ou continua? Não, Porque porque o trabalho ainda continua. Mas Entendi. são animais que, quando eu terminar o estudo, eu vou descartar, com certeza. E, assim, a gente ainda vai acompanhar a questão de taxa de prenhez, né? Vamos fazer algumas associações aí, provavelmente. Tem uma pergunta do Gustavo. Ele perguntou lá atrás das ovelhas, qual é a quantidade de concentrado que você oferece, né, na época da aparição, né? E a porcentagem de proteína desse concentrado. Nossa, pergunta pro pessoal zootecnista que me dá assessoria. Mas vamos lá. Se não me engano, a percentual de proteína são 14%, e é uma ração única para fêmeas. O que eu faço é alterar somente a quantidade. E aí, como elas estão no pasto, né, no pré-parto, elas estão no pasto, e depois elas vão para o coxo, né, porque aí começa o pré-parto, o pasto, né, vai indo embora, eu vou começar a fazer uma adaptação. Então, começo com 1 quilo de volumoso e sem nada de concentrado. E depois eu coloco 100 gramas. Só que quando elas vão parir, elas estão com 400 gramas. E quando estão no pico de lactação, esse ano a gente chegou a 650 gramas por cabeça. Tá? Mas levando em consideração a média de peso do meu rebanho, né, que é 60 quilos, a média de peso do nosso rebanho. Então a gente tem que levar em consideração isso. Se não me engano, chega a meio por cento, 1% do peso vivo. Vocês estão me ouvindo? Então. Ficou silêncio. Não é que eu estava vendo, o pessoal estava escrevendo, eu fico acompanhando aqui. Não, entendi. Então, acho que respondeu a pergunta do Gustavo, que é essa quantidade aí, Gustavo, em torno de 650 gramas de concentrado no pico da lactação. Mas isso é misturado à silagem, né, e é oferecido para o lote todo no coxo. Inclusive os cordeiros comem junto, né? Fica ali junto com as mães, então, na verdade, uma porcentagem disso o cordeiro acaba consumindo. Isso daí não é uma coisa fixa, é uma coisa dinâmica, né? Então a gente faz leitura de coxo. Então, por exemplo, ontem sobrou muita comida, então a gente aumenta. Faltou. Então a gente vai avaliando isso daí de acordo com o momento, né, da produção. Como a minha extensão de monta hoje é muito curta, né? Eu consigo fazer em 35 dias, então os cordeiros nascem todos juntos, então eu consigo fazer meio que sequencial isso, né? Fica mais fácil de eu identificar o pico de lactação, quando vai ser, né? Que é o período que eu vejo hoje, assim, dentro da fazenda, que é um período muito crítico para a gente ficar esperto, né? Que às vezes, se você faz uma monta muito, muito extensa, né? Os cordeiros estão nascendo ali, já tem muitos nascidos, às vezes tem alguma que já está no pico de lactação, outra que não. E a gente tem que tomar cuidado com os gemelares também, né? Que o cuidado deve ser redobrado. Se puder separar, mais ainda, né? Melhor ainda. Isso, inclusive, tem uma pergunta. Você seleciona fêmeas de parto duplo? Você faz essa seleção? Ou não? Você faz por quilos de cordeiro desmamado? Não importa se é simples ou duplo? Não, a gente está com esse trabalho, sim, de segurar, né? De reter todas as borregas
Boa noite, Lucas. Obrigada pela pergunta, agora que eu vi que foi o Lucas. Sim, nós seguramos as filhas das ovelhas que parem em parto gemelar e tenho, né, tentado encontrar cabanhas que naturalmente tenham carneiros, né, que tenham nascido de parto gemelar. Que hoje até coloquei, né, aqui no meu pensamento, que é uma dificuldade, porque por questão de melhoramento genético, de acelerar, né, ganho genético e tal, o pessoal faz muito IATF. Então tem a influência hormonal, aí da parte duplo, trigemelar, mas não necessariamente foi natural da ovelha, né, foi induzido hormonalmente. Então, eu tenho preferido comprar carneiros que naturalmente tenham nascido de parto duplos, mas tá um pouquinho difícil de achar. Ano passado, por exemplo, não consegui, não encontrei. Mas é interessante, porque você acaba mantendo o gene, né, dentro do seu rebanho de parto duplo. A gente aumenta a frequência, né? Mas não necessariamente seja o gene burula, né? Todo mundo perguntar se trabalha com burula, não. Teria que fazer um estudo genético que a gente não fez, né? A gente tenta aumentar a frequência de partos duplos. Trigemelar eu já não acho legal, por exemplo, né? Que burula às vezes dá bastante, né? Gemelar, quadrigemelar. Não acho legal. Acho que duplo é muito bom. Depende da raça também, depende de muitas variáveis, né? Você tem encontrado diferença com relação a pico de lactação, até a score das ovelhas mais apuradas para uma coisa, ou as mais mestiças são melhores? Não precisa falar raça, porque eu acho que não é o foco, a gente não está aqui fazendo apologia a nenhuma raça, mas só para as pessoas entenderem as vantagens e desvantagens, talvez, de você fazer um cruzamento ou trabalhar com uma raça mais pura. Olha, hoje dentro da seleção é complicado falar de raça tal ou cruzamento. Eu tenho muitas fêmeas cruzadas, eu gosto muito, sou muito a favor do cruzamento industrial, sou muito fã, eu acho que é uma ferramenta excepcional para quem produz carne. Tenho uma base, né, forte de fêmeas puras, mas eu não vejo o cruzado no sentido de score corporal ser melhor do que pura, não. O que eu vejo, né, assim, a gente usou lá atrás cruzamento industrial para melhorar a questão de habilidade materna, de colocar leite nas ovelhas, né? Mas de score corporal, acho que não. Bom, vamos entrar agora num tema que eu acho que você vai ter que contar um pouquinho dos seus segredos aí pro pessoal. Não sei se todo mundo sabe, mas eu vou contar. A Letícia, a seleção da Fazenda União do Brasil, foi 4 vezes consecutivas campeã do nosso Campeonato Cordeiro Paulista, né, que é realizado pela Aspaco aqui na Unesp. Existe uma fórmula? É só realmente seleção ou tem um segredinho aí? Como é que funciona isso daí? Cara, não tem fórmula mágica. A gente tem que começar a fazer seleção, é seleção, né? Na verdade, assim, a gente tem umas regras, né, para participar do Campeonato Cordeiro Paulista. O cordeiro tem que ter nascido a partir do dia 1º de julho. Tem que ter uma faixa de peso de 23 a 27 no máximo. E a gente coloca isso, né? Cordeiro nascido em julho com essa faixa de peso. E falar que a ovelha tal sempre produz o cordeiro. Não. Não. Então, basicamente, hoje, a gente trabalha com um sistema, né, com software de gerenciamento de rebanho. A gente coloca identificação individual nas ovelhas, brinco eletrônico e brinco de identificação normal. Então, tem um sistema duplo de identificação e atualmente é triplo, né? Porque as cordeiras, quando nascem, eu tatuo. Aí, para não ter risco de perder a tatuagem, eu vou lá e coloco o brinco nas que ficarem e o eletrônico. Então, eu tenho 3 identificações para não perder de jeito nenhum quem é aquele animal durante a vida dela, né? E o foco, assim, eu como produtora de carne, né? Eu quero atingir o melhor mercado, o mercado que pague melhor, né? Então, eu quero produzir mais cordeiros, né? Produzir mais quilos de cordeiro em menor tempo possível. Então, a gente está focado nisso agora. Na verdade, se eu respondo. você, na hora lá, você escolhe, A não tem dedo. assim, a dedo, vai lá e pega os cordeiros que você acha que se encaixam e leva. Não tem uma coisa que você
faz a cruza, vamos focar no Cordeiro, Não. no Campeonato Paulista. Então, porque aqui, assim, o que acontece? Agora a gente está na estação de monta, encerrando, hoje é dia 22, daqui semana que vem a gente encerra a estação de monta. E, basicamente, o que eu faço, né? Eu tenho um barracão de 1.000 metros quadrados com uma divisória no meio. Então, antes de começar a estação de monta, eu separo, né, as ovelhas, por exemplo, 250 ovelhas de um lado, 250 do outro, e coloco, ó, esses carneiros, né, esses 5 carneiros vão ficar com essas ovelhas, esses 5 vão ficar com essas. Eu não vou saber quem que é, né, o carneiro tal, que eu tô com a ovelha tal, eu não faço o casalamento, né, dirigido, então eu não sei. O que eu posso dizer, por exemplo, esse ano eu coloquei uma estratégia diferente. Eu quero fortalecer a minha base de fêmeas Texel, porque a gente está precisando fortalecer um pouco mais, né? Que está ficando muito cruzado, estava crescendo muito os animais, das fêmeas, que é outro tópico que eu quero falar mais para frente também. Então, a fêmea Texel é um pouquinho menor, né? Então, eu queria voltar um pouco mais para fortalecer essa base. Então, eu coloquei as matrizes mais apuradas para um lado, com carneiros Texel, e aí outras com algumas características eu coloquei com White Door, Purple Dorset, para fazer tricross. Ou meio sangue também, dependendo do tamanho da fêmea, né? Então, não, o casalamento é jogado, eu não sei quem que é o pai dos cordeiros. Bom, já que você tocou no assunto do tamanho de fêmeas, eu sei que você faz esse tipo de seleção e eu acho uma coisa super interessante, e eu acredito que pouca gente faz no Brasil, que é selecionar a matriz pelo quilo, pelo tanto de quilos que ela desmama. É mais ou menos isso, né? Sim. Você faz uma correlação do peso da fêmea com o peso de cordeiro desmamado, né? Explica um pouquinho isso aí pra gente. Eu via a necessidade, né, de incrementar ali dentro das possibilidades de uma fazenda comercial, né, de produção de cordeiros, melhorar, né, reduzir os cordeiros ruins. Porque não adianta, numa produção, independente da espécie que você trabalha, você sempre vai ter animais inferiores, medianos e superiores, né? Normalmente os extremos, né, superiores e inferiores é um pouco menor, e os medianos você tem um número maior de animais. Então, a minha ideia é justamente de melhorar os meus piores animais, né? E aí eu comecei a descartar os animais, as mães dos cordeiros mais leves. E aí, no ano passado e no ano retrasado, eu participei de um dia de campo na Fazenda Cachoeira, que é uma fazenda de gado Nelore, que trabalha com seleção de fêmeas SAPE, que é um selo de seleção animal. E aí eu fiquei fascinada, né, com o método deles lá, não é nada inovador, né, mas eu falei, não, isso daí dá para eu colocar, dá para eu ajustar na ovidocultura, que é a cada ano, né, você pegar 10% das suas piores ovelhas e descartar. Eles fazem isso com as matrizes, né? Então, eles fazem a relação quilo de bezerro desmamado pelo quilo da novilha ou da vaca. E aí você começa a fazer uma seleção mais justa, né? E não somente descartar os cordeiros a mãe dos cordeiros mais leves, né? Mas encontrar quem é aquela ovelha gigante que desmamou um cordeiro leve e às vezes, né? Como posso dizer? Não levar em consideração uma série de outros fatores, né? Então, por exemplo, 10% é uma colocação deles, mas dependendo da pressão de seleção que eu quero fazer, o tempo que eu quero levar para atingir um objetivo, né, de reduzir esses animais menos eficientes do meu plantel, eu vou colocar 20%. Enfim, esse ano eu fiz um negócio diferente, eu não descartei só 10%. Eu peguei e descartei as ovelhas que me entregaram 40% a menos. Não 40% a menos, que desmamaram cordeiros 40% do peso da ovelha. Não sei se eu consegui explicar. Me ajuda, Rafa. Uma ovelha de 60 quilos, você pegou menos de 40% do peso dela, você eliminou. Se o cordeiro dela pesou menos de 40% do peso dela no desmame. Isso, exatamente. Então, esse ano eu descartei mais de 10% das ovelhas, né? Então, isso para parto simples, tá? E aí, seguindo uma dica do Gustavo,
que é técnico da Arco, ele falou assim, não, para parto simples, não, ele não falou de parto simples, ele falou de parto gemelar, né, que no parto gemelar a ovelha tem que me desmamar pelo menos 60% do peso vivo da mãe, né. Então, quais são as vantagens? Descartar as fêmeas, que são geralmente grandes demais e desmamam cordeiros medianos, porque às vezes você vê aquela ovelha linda, né, enorme, gorda, e na desmama você não vai, num volume muito grande de animais, você não vai saber que aquela ovelha gorda, linda, desmamou um cordeiro que às vezes é bom, por exemplo, uma ovelha de 80 quilos desmamou um cordeiro de 25. Cordeiro de 25, ó, maravilha. Muito bom, cordeiro viável, né? Mas você acha que vale a pena ter uma ovelha de 80 quilos mamando 25 ou uma ovelha de 50 que desmama 25. 55 quilos, entendeu? Então, foi basicamente cruzando dados que nós conseguimos identificar isso, né? Identificar quem são os animais que comem, não que comem mais, que não dá para saber, mas a gente, né, na teoria, a gente pensa, pô, uma ovelha de 80 quilos vai comer mais do que uma ovelha de 50. Então, basicamente, pensar na eficiência alimentar. Só se eu fizesse um teste, né, de eficiência alimentar, por exemplo, usando o consumo residual alimentar, que eu iria saber de fato. Mas não, dentro da propriedade, dentro do que é possível, a gente está utilizando essa base. Então, meu foco hoje é manter no plantel ovelhas nessa faixa de 50 a 60 quilos, que vão desmamar isso daí em peso. 50, 60 quilos de cordeiro. E não é difícil. Nós temos ovelhas hoje no nosso plantel que conseguem isso. Tem uma pergunta, em quanto tempo você desmama os cordeiros? Nós fazemos a desmama tardia, né? Eu já fiz diversos tipos de desmama, mamada controlada, mamada precoce com 60, mas com 90 dias foi o que deu o melhor resultado pra gente, porque você já tá dando comida pra ovelha ali, né? Ela responde, como a nossa seleção é para cordeiros pesados, em teoria a ovelha produz muito leite, então às vezes com 60, 70 dias, a ovelha ainda está produzindo muito leite. E aí você acaba tendo outros problemas, né, de mastite, o estresse da separação. Então, pra gente, o que deu melhor resultado foi deixar a ovelha com cordeiro 90 dias, às vezes até um pouquinho mais, porque ela vai pondo limites no cordeiro, né? Ela vai falando, não quero mais amamentar, e o cordeiro já começa a procurar outras fontes de alimento. Drip feeding, a própria silagem da mãe, né, no coxo, porque eles comem juntos, com a ração. Então, ele já desmama pronto, com o rumen pronto para ir para a engorda e não perde peso. Né? O que acontecia antigamente era isso, na desmama, o cordeiro está com peso, aí você vai pesar daqui 15 dias, o cordeiro voltou para trás ou estabilizou, né? Porque teve todo um estresse, né? Dele reaprender a comer, né? Silagem, que ele não tem contato. Então ele já chega no confinamento ganhando muito peso. E claro, né, muitos cordeiros já praticamente no ponto de abate, né, com um peso muito próximo, 30, 35, 30 quilos, né, então você imagina, você desmama um cordeiro com 60 dias, né, na faixa de 20 quilos, tem que colocar mais 20 quilos de carne nesse cordeiro para ele ir para abate, né, você desmamando ele, deixando ele um pouco mais de tempo com a ovelha, dependendo do seu nível de seleção, você vai desmamar um cordeiro quase no ponto de abate, esse cordeiro vai passar menos tempo na engorda. Então, comendo. Só para o pessoal entender, esses cordeiros nascem, eles ficam com a mãe, eles vão durante o dia eles ficam a campo, e durante a noite eles recebem uma suplementação junto com a mãe e com acesso ao CRIP, e isso vai durante até 90 dias, sai do pé da mãe, essa seleção que você está falando aí de X% de peso é aos 90 dias, então o cordeiro tem que ter a mãe tem que produzir essa quantidade de cordeiro aos 90 dias. Exatamente. Então, esclarecendo que a pessoa desmama com 60 e vai lá e mata todas as ovelhas dele, porque não vai chegar o cordeiro no peso que você está falando, porque talvez 60 dias, 30 dias a menos na vida de um cordeiro é significativo. Então, você faz a seleção de descartar as fêmeas que produzem menos quilos de carne, mas a base que você usa é os 90 dias. Exatamente. Com 90 dias.
Até porque, né, o leite da ovelha é um alimento que o cordeiro tem acesso de alto valor biológico, né, tem todos os nutrientes, gordura, proteína que ele precisa, e de acordo, né, com a seleção que a gente vem fazendo, se ela come, né, concentrado, ela vai converter aquilo em leite, né, naturalmente, ela vai ter para produção. Então, por que que eu vou desmamar um cordeiro jovem, né, mais novo, sabendo que a ovelha está produzindo um alimento de altíssimo valor biológico que, né, que esse cordeiro com 60, 90 dias pode ser que seja só um complemento do que ele vai comer, mas é um complemento, né, que é fantástico, que acelera muito, né, o ganho de peso desse animal, faz toda a diferença. E com relação à mortalidade desses cordeiros, que a gente sabe que é uma fase susceptível à verminose, qual o fato de você fazer essa seleção no seu rebanho em geral, isso já influencia na resistência desses cordeiros? Eles vão para o pasto no inverno, que não tem pasto praticamente, né? A gente tem um pasto de péssima qualidade e eles estão lá mastigando, né? Então eles têm contato, sim, com uma alta carga parasitária, mas a nossa taxa de desmame, eu até mostrar aqui no final, foi muito satisfatória em 2023. Nós conseguimos uma taxa de desmame de 93% aqui no ano passado, então eu acho que está dentro do esperado. E assim, a gente desmama, né? Todos os animais são pesados, são dosificados com, né? A única vez que eu aplico nos cordeiros inteiros, né? Todos os cordeiros na desmama, o vermífugo. Então, eles recebem o vermífugo e aí vão pro confinamento. E aí, como eles já estão comendo bem, né, acho que por ter todo esse suporte nutricional adequado, eles conseguem lidar, né, com baixo estresse, né, tem toda a questão ambiental também, ele tá com a mãe, tá socializando com os outros animais, né, enfim. Eu acho que tem todo, não é só a nutrição, não é só a questão de seleção, é todo um conjunto, né, porque o cordeiro, ele é a tríade, né? Genética, ambiente e nutrição. Eu acho que a gente fornecendo esses três pilares, você consegue resolver muitos problemas. O abate seu é baseado na idade ou no peso? No peso, eu formo o lote com pesos, né? E como eu disse, eu faço estação de monta com 35 dias, então esses cordeiros todos vão nascer em 35 dias, mas não necessariamente esses cordeiros todos vão estar prontos ao mesmo tempo, né? Eu sempre tenho a cabeceira, o meio e o fundo. Então, os cabeceiras vão embora para abate em novembro, dezembro, né? Lembrando que eles estão nascendo em junho e julho. Então, eles vão embora em novembro e dezembro. Aí, outro lote pode ir em janeiro, fevereiro, março, entendeu? Sempre tem o fundo. E aí, eu coloco também as cordeiras, né? Que são mais sensíveis à verminose. Eu vermifugo e mando pro confinamento. Então, querendo ou não, elas vão complementando outros lotes aí que conseguem me servir aí depois, né, dos primeiros abates. Bom, então vamos falar então de índices, já que você tá falando tudo bem que a gente faz, vamos mostrar isso na prática. Eu separei umas fotos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Mostrar, por exemplo, aqui questão de seleção, né, consistência genética. Só explicando para vocês, estão conseguindo enxergar? Dá para ver? Dá. Se puder Tá ruim? Aí, melhorou. Então, aqui nessa primeira linha, aqui é o número da mãe. A segunda linha e a terceira aqui é o cordeiro de 2023 e a terceira linha é do cordeiro de 2022, tá? Então, essa ovelha aqui, ela tem 65 quilos. Quando eu fui digitar o nascimento do cordeiro dela de 2023, eu falei, nossa, essa ovelha pariu 7,5 kg de cordeiro sozinha, sem ajuda, meu Deus do céu. E quando eu fui digitar, eu levei um susto e falei, nossa, ano passado ela também pariu um cordeiro de 7 quilos, sozinha, sem ajuda. E olha só que loucura, ela desmamou ano passado e ano retrasado 38 quilos de cordeiro. Ou seja, independente do cruzamento que eu fiz nessa ovelha aqui, independente do carneiro que cruzou com ela, e provavelmente não era o mesmo carneiro, né, porque eu troco a cada 2 anos, então, né, e depende também ali da situação.
o carneiro, não necessariamente era o mesmo carneiro, provavelmente não, muito provavelmente não foi. Ela mostrou que tem uma consistência genética, porque ela mostrou uma tendência a parir cordeiros com o mesmo peso e desmamou cordeiro com o mesmo peso, 38 quilos, aos 90 dias. Então, só para mostrar aí essa questão de selecionar que não é uma coisa simples. Aqui embaixo, ó, é uma outra ovelha e ela pariu em 2 anos seguidos gemelares, né? Só que aqui vai estar ruim de ver, ó. Em 2022, ela pariu o 022/22 e aqui embaixo o 028/22. Aqui em 2022, ó, o cordeiro, ela desmamou um cordeiro de 26, que tá ok, e desmamou um cordeiro de 17,5. Então, tá, esse cordeiro aqui não foi maravilhoso, porém, se você juntar aqui os dois, de acordo com o peso dela, que é 64, tá ok. Tá dentro do 60% mínimo, né, para um gemelar. E pode ter acontecido algum cordeiro individual ali. Exatamente. Pode ter acontecido alguma coisa com o cordeiro. E aqui em 2023, ó, esses dois colunas aqui do meio são os cordeiros que ela pariu em 2023. Né? Ela pariu quase 10 quilos de cordeiro, 10 quilos, né? Quase 10 quilos de cordeiro aqui. E me desmamou aqui, ó, cordeiros muito bons, muito viáveis, né? Que não sei que são 2 fêmeas, ó, pela sorte aqui são 2 fêmeas. No ano retrasado ela pariu 2 machos, esse ano ela pariu 2 fêmeas. Então olha só, né? É uma fêmea muito boa que, né, provavelmente eu devo ter segurado essas 2 filhas aqui, né? Mostra uma sequência também de, né, de uma frequência, né, dessa questão do parto gemelar. E aqui falando da relação, né, peso mãe e cordeiro, né? O que eu fiz aqui? Eu tenho o programa de controle individual, né, do rebanho. Então, aqui, né, eu tenho, mais para cá, eu tenho o número do cordeiro, o peso do nascimento, o peso da desmama, a mãe, o peso dela antes da monta e o peso dela no pós-desmama. Eu coloquei tudo isso tabelado para eu ver, né, colocar outras características, não só o peso da desmama em si. Aqui pintado de rosa é a soma total dos cordeiros desmamados. Então, em rosa, são gemelares, que eu somei aqui o total para facilitar a conta. Então, é o peso total que essas ovelhas desmamaram, tá? Então, a conta é muito simples, né? O Excel mesmo faz para você, que é o peso total do cordeiro na desmama, dividido pelo peso da ovelha na desmama, multiplicado por 100. Então, essa ovelha aqui, por exemplo, ela desmamou, ela vazia estava com 45, desmamou com 45,5 e desmamou 52 quilos de cordeiro, dando um índice aí de 114,29 de cordeiro. E ela ganhou peso amamentando, para você ter uma ideia, né? ela manteve o peso, né? Ela manteve o peso aqui ela ganhou meio quilo só, né, de peso. Essa aqui, segunda, por exemplo, ela perdeu 1,5 kg, né, normal, mas ela manteve, né, basicamente o mesmo peso que ela tinha antes da estação de monta. Isso é importante, né? Aí o que eu falei para vocês da questão do descarte que nós fizemos esse ano, né? Aqui pintado de rosa são os gemelares, né, a soma total dos gemelares. E calma aí, chegando aqui embaixo. Aqui eu estou desconsiderando o outro filho, tá? Das ovelhas. Eu só coloquei um filho e o peso total aqui para eu me basear, fazer o cálculo. Então, eu cheguei onde eu queria. Todas as ovelhas aqui, ó, que desmamaram essa relação aqui abaixo de 40%, esse ano eu descartei. E se você observar o peso dessas ovelhas, olha o que eu falei aqui, ó. Essa ovelha aqui, olha só, uma ovelha de 70 quilos, que um dos filhos pesou 16,5 e a soma total foi 27,5. Você acha que tem base de eu segurar uma ovelha dessa aqui do meu rebanho? E eu não vou conseguir saber disso no meio de tantas ovelhas
Quem que é a bendita, né? Os filhos dessa bendita? Eu não vou saber. Eu tenho que colocar isso na planilha, né? Porque é uma ovelha linda, maravilhosa. Olha só, ela ganhou 5 quilos ainda, maravilhosa, né? Comeu até e desmamou isso aqui. Então, tchau, né? Então, não necessariamente eu tenho que segurar esses animais aqui, né? Tenho que colocar os dados um do lado do outro para eu poder enxergar essas informações. E era basicamente isso que eu queria mostrar. Olha só, uma ovelha de 70 quilos mamando 28,5, né? Tudo bem, é que ela tá acima de 40%, mas esse ano pode ser que eu aumente, né, o meu Ah, critério de seleção, ou que ela, né, desse ano de 2024, se ela não melhorar esse índice, ela vai embora. Aqui tá tá. zerado porque são os cordeiros gemelares. Coloquei para organizar aqui. Pode falar, Rafa. Não, tem duas perguntas, eu mesmo vou responder para você, porque uma pergunta o cara é a respeito. Quando a Letícia disse desmama sozinho, não, ela pariu o cordeiro sozinho. Desmama, a desmama é gradativa, né, para diminuir o estresse, mas basicamente aos 90 dias ela começa já a tirar esses cordeiros. Mas quando ela disse lá, essa ovelha pariu sozinho, né? Então não foi desmamou sozinho, foi na aparição. E tem Né? Aquela hora lá era do cordeiro de 7 quilos, né? Ela conseguiu sozinha parir um cordeiro de 7 quilos, gente. É muita coisa. Você sabe que o normal de um cordeiro, assim, né? O viável, 3,5, 4 quilos, tá maravilhoso, né? 7 quilos é muita coisa para um cordeiro sim. só. E tem uma pergunta sobre se você poderia dizer qual que é o software que você usa de gestão. Eu vou fechar aqui a planilha. Peraí, deixa eu voltar aqui para mim. Só um minuto. Qual mesmo? Opa. Então, nós também na Fazenda União do Brasil trabalhamos com um rebanho bovino. E nós temos uma parceria com o pessoal do iRancho. O iRancho não sei se eu poderia falar nomes, né? Mas o iRancho, ele é um aplicativo de gestão que atualmente ele não contempla o rebanho ovino, nem outras espécies. Eles estão trabalhando para isso. Mas como a gente tinha um número bacana de animais, né? Era um software que estava meio que no começo. Aí a gente fez um bem bolado e eles adaptaram algumas coisas, mas só a União do Brasil tem acesso a esse módulo de ovinos, mas não é bem. Por exemplo, se eu colocar aqui o número de uma ovelha, vai aparecer vaca, sabe? Tem várias coisinhas. Mas é um software muito bacana que eu consigo ter tudo individual, eu posso ir colocando as informações ali. Não tem nada que me atrapalhe, assim, em relação a eles adaptaram a questão de nascimento, data desculpa, de duração de gestação, né? Então eu não conheço outros, mas eu sei que tem alguns outros muito bons aí que são próprios para ovinos. Mas você pode fazer, né? É muito mais prático com um software desse, né? Eu tenho bastão eletrônico, então eu preciso fazer algum manejo, sei lá, de contagem, né? Eu passo as ovelhas ali rapidinho, eu resolvo. Ultrassom, né? 2 palitos, não preciso ficar agarrando a ovelha, vendo número, né? Então no bastão ajuda muito. Mas existem N formas que são eficientes também de ter controle do rebanho. Os cordeiros são identificados com brinco Tatuagem. eletrônico também? Fala. Não, tatuagem é o nascimento. Eu só coloco o brinco eletrônico nas cordeiras de reposição. E eu só vou colocar, por exemplo, eu selecionei agora as cordeiras de reposição, porque eu já vendi o que era. Ainda tem umas borregas de venda, né, para reprodução. As descartes já foram embora, o que era borrega descarte já foi embora. Agora eu tô com cordeira de reposição e venda. Eu vou colocá-las em monta. Em maio, é uma dica aí que eu recebi do seu Guzmão, da cabanha. Nossa, Duplo Norte, esqueci o nome agora da cabanha. Não colocar brinco, não fazer manejos assim nos animais nos meses que tem R. Então, maio, junho, julho, agosto. São meses que não tem R. Então, não tem tanta míase. Foi uma coisa que eu aprendi com ele. Então, em maio, eu vou colocar o eletrônico nelas. Porque a gente já fez essa besteira, né? Ah, vai ficar pra gente? Vamos colocar brinco. Março, fevereiro. E aí, dá um monte de bicheira. Você tem que tirar o brinco. Enfim, e fazendo em maio é bem mais simples e não dá problema nos animais. Aqui em São Paulo, né? Questão de míase. E agora eu sei porque que você cria a raça branca. Porque você Porque usa tatuagem.
Não, mas os Eu cordeiros queria, pretos eu coloco brinco, nos pretos eu coloco. Eu você coloco imagina brinco. essa Mas é quantidade de horrível o brinco, porque, nossa, o brinco que a gente coloca aqui cai. Às vezes tem um monte de cordeiro preto que eu não sei, eu perdi a informação de nascimento. A colar, já tentei pintar, carimbar. Os pretinhos são os problemas. São problemas nossos aqui, entendi graves. o motivo da branca. Bom, mas acho que o ponto chave de tudo, e eu acho bacana o que a gente vem conversando, e eu vou voltar a frisar, que é essa questão da seleção, né? A ovicultura, as pessoas acham que é impossível criar ovelha extensivo, que a ovelha não dá certo, a ovelha é muita mão de obra, a ovelha morre muito. Realmente, tudo isso é verídico, mas talvez um pouquinho de culpa de nós mesmos que selecionamos de forma talvez errada, que a gente acaba dando muita chance para dar errado. A gente acaba dando tudo para a gente faz tudo para dar errado, né? E depois quer cobrar da atividade lá na frente, né? A atividade não é lucrativa, a atividade é muito difícil. E eu acho que se tiver seleção, uma seleção de forma correta, eu acho que a agricultura consegue realmente ser sustentável, que é o ponto-chave de tudo, né? Não é para ser bonito, é para ser rentável, né? Tem que ser de uma forma que realmente seja eficiente e rentável. E eu acredito que a União do Brasil é um exemplo de ovinocultura num lugar que é um clima tropical, porque uma coisa é você criar nos polos, né? Eu falo assim, o Rio Grande do Sul tem uma realidade diferente da nossa, o Nordeste tem uma realidade diferente da nossa. Quando a gente fala de verminose, miíase, né? Alimentação, nós estamos num lugar que é diferente. Os desafios nossos são muito diferentes quando se comparado com os outros, com os extremos, né? Mas mesmo assim, eu acho que se houver seleção, eu acho que dá para fazer, e vocês são um exemplo de que isso está funcionando. É, eu acho Assim, que o caminho. Oh, perdão, pode falar. não, eu queria que você me falasse, se você fosse apontar um diferencial hoje do rebanho de vocês, ou do trabalho que vocês vêm fazendo, falar assim, ó, esse é o nosso carro forte, assim, o carro-chefe do negócio. O que você acha que seria o diferencial de vocês hoje? Difícil falar, mas acho que basicamente por exemplo, a pessoa está começando um plantel, né? Ele quer comprar algumas borregas. Eu quero comprar fêmea de parto gemelar. Eu quero comprar fêmeas que as mães têm desmamado com, né, um bom peso de desmama. Eu consigo fornecer isso para a pessoa, né? Você quer tais características? Tenho esses animais aqui, são filhos dessas ovelhas que deram isso. Eu sei hoje que se eu for no mercado procurar fêmeas, né, assim, eu não vou achar. Então, como eu disse, né, são fêmeas que emprenham em 35 dias da estação de monta, né? São fêmeas já selecionadas para isso, ou seja, né, são fêmeas que, que não falham no cio, né, que sempre estão emprenham no começo da sessão de monta. Cada ano que passa, a gente está conseguindo adiantar mais a sessão de monta dessas ovelhas, né? Então, imagina, estou falando de lanadas, que tem toda a questão de fotoperíodo, né? Normalmente, né, entram no cio muito forte em março, abril, maio, e eu estou conseguindo fazer elas emprenharem no começo de janeiro, né? Então, isso tem toda uma questão, né, de passar essas características para a prole, né, para as filhas. E eu acho que esse é um diferencial nosso do mercado de fêmeas e também da questão de carne. O que a gente busca hoje é produzir o maior número, né, o maior número de cordeiros, né, maior quantidade de quilos de cordeiro por área. Buscar ser eficiente, né? Então, por exemplo, já notei que os animais com tamanho mediano são melhores, né? Porque, em teoria, uma ovelha de 50, 60 vai comer menos que uma de 80, então eu consigo reduzir o custo de alimentação, que hoje, né, se for falar, 70% da produção, do custo, né, de produção da ovinocultura é baseada na alimentação. Então, são pequenas coisas que a gente está incrementando, né, dentro da produção de carne,
que faz a diferença, né? Que vem fazendo a diferença para a gente tá tentando perpetuar isso e tornar o mercado competitivo, né? Trazer cordeiros de qualidade, com precocidade, maciez, atender o mercado consumidor exigente, que é esse o mercado, esse objetivo que a gente busca todos os dias, né? Nosso trabalho é basicamente Tudo que você está falando, a estação de monta é de 35 dias, com quantas matrizes e quanto você está tendo de porcentagem de prenhez e quanto você está tendo de desmame, de quantidade de cordeiro desmamado com relação às fêmeas que você tem. Olha só, eu tô com uma tabelinha aqui, eu vou mostrar para vocês, mas espera aí. Quantidade de fêmeas por macho, né? A gente usa 1 para 50 e eu faço monta noturna. Então, as ovelhas vão pro pasto durante o dia, retornam à tarde pro barracão e aí os machos cobrem elas à noite. Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa tabelinha aqui é de 2021 para cá, né? Então, aqui em 2020, 2021, a gente tá fazendo ainda, né, todo o ajuste de estação de monta, de descarte de ovelhas, né? Então, nossa taxa de prenhez aqui foi de 71,5%. Esse ano aqui a gente descartou muitas ovelhas. Nossa, descartei quase 100 ovelhas, né? Bastante. A taxa de desmame também não foi bom. Se você for olhar aqui o peso do nascimento, né? Dos machos ok, das fêmeas até que ok também, mas o peso de desmame ruim. Aqui a média, se não me engano, era 80 dias. A gente ainda estava fazendo uma 70 e poucos dias, eu acho, tá? Em 2022, melhorou um pouco a taxa de prenhez, 85,60. A gente descartou aí 15% do rebanho. Tivemos 93,3% de desmame. Aumentamos aqui o peso de nascimento, né? Por isso que a gente aumentou também o percentual de desmame, né? Os cordeiros nascendo aqui mais vigorosos. Aqui também entra a questão da assessoria, né, dos zootecnistas que formulam as rações para a gente, né, porque eu sou veterinária, e não entendo tanto, tenho que me dedicar mais para a parte de nutrição, tá? Eu sou um zero à esquerda, mas nutrição é a base de tudo, sem ela não acontece. Então eu tenho uma equipe que me ajuda a formular, e aqui a gente vê a diferença na taxa de sobrevivência desses cordeiros, na taxa de desmame. E aí, em 2023, que a gente teve aí aqui, na verdade, foi um índice maior, que eu estava considerando umas borregas, depois eu vi que tinha umas borregas aqui no meio, tá? Mas foi 94,7% de prenhez e 92,8% de desmame. Aqui a gente aumentou muito, né, o peso de nascimentos, a média dos cordeiros foi de 5 quilos e das fêmeas 4,7. E a gente conseguiu incrementar aqui, ó, no mesmo sistema, né, com desmama tardia, 5 quilos de um ano para o outro, né? Tudo isso com descarte. E aqui, o descarte não é só aqui no diagnóstico de gestação, tá? O descarte também na desmame, como eu digo, né? A cada ano a gente vai fazendo essa taxa de descarte. Então, de um ano para o outro, olha só quanto eu consegui incrementar na média de desmame desses cordeiros, 5 quilos. É muita coisa, né? E nas fêmeas aqui 3 quilos no desmame, né? Basicamente não aumentou muito o peso do nascimento, mas o de desmame aqui a gente conseguiu incrementar 3 quilos. Tudo isso com seleção e descarte. E é uma pressão de seleção alta, inclusive uma estação de monta muito curta, que para muitos talvez nem dariam certo, porque em muitas propriedades que não tem esse tipo de seleção de matriz, se você fizer 30 dias de estação de monta, emprenha 50%. E olhe lá. Então... Exatamente. É a escolha do produtor, né? Se ele quer ser eficiente, ele tem que fazer a escolha. Claro, né? Eu não vou falar para ele fazer o que eu fiz, né? Num ano descartar 100 ovelhas, né? Às vezes não tem condições de repor aquelas matrizes. Mas a gente tava, assim, querendo ver o negócio. O bom da ovinocultura é isso, né? Você faz hoje, amanhã, né? No mesmo ano você já vê resultado. Então, de um ano para o outro ali, eu consegui aumentar muito a taxa de prenhez. Em 2021 a gente ainda fazia 60 dias. Aí em 2022 consegui diminuir para 35. Assim, foi de 60 para 35. E afunilei, né, a questão. E você vê que você selecionando os animais que são produtivos, que valem a pena estar no seu plantel, né, isso reflete muito na quantidade de cordeiros produzidos. E aí você vai colocando outros critérios e mais critérios até você ter o cordeiro desmamado aí com
40 quilos, se Deus quiser um dia a gente chegar a todos os cordeiros com 40 quilos, já pensou? Sai do pé da mãe. Já vai pra Já é lá. uma realidade em outros países, né? Porque eu não posso, né, Putz, seguir isso daí. Já é realidade em outros países. Austrália, Uruguai também tem um pouco disso, tem alguns que mais conseguem. eu acho que a gente tem que caminhar para essa questão de profissionalismo, né, dentro da ovinocultura e dar esse enfoque realmente à qualidade, não só focado, o meu cordeiro ganha X quilos, né? E não é só isso. Dá importância para a mãe desse cordeiro, porque sem a mãe o cordeiro não vai estar ali. E o cordeiro não é só ganhar peso, ele tem que ter qualidade de carne. A gente acaba colocando no mercado uma carne que talvez não é a melhor carne que a gente poderia colocar. E isso eu acho que é muito impactante na questão de aumento do consumo, né? A gente fala assim, a gente não consegue aumentar o consumo per capita de carne ovina, mas talvez que qualidade de carne a gente está colocando nesse mercado? O consumidor final está comendo que carne? A gente sabe que as outras espécies, né, todo mundo trabalha focado em padrão e qualidade. Né? Então a gente tem que chegar a esse ponto, né, de colocar um cordeiro com qualidade no mercado e sem esquecer da forma dele, que é a matriz. Porque você vai dar continuidade numa gestão. Não adianta você, fiz um ano e foi uma coisa aleatória, e aí talvez o outro ano dê tudo diferente, porque você não soube nem descartar, talvez. Então, acho que Não, eu queria fazer um comentário, Rafa, né? Que você tocou num ponto que eu até esqueci, é uma coisa que eu sempre falo. Não, eu vejo muita gente assim, eu vou comprar tais ovelhas, né? O cara é mais barata. E aí joga a responsabilidade do cordeiro ser bom só no macho. Mas esquece que o produto cordeiro, ele é 50% responsabilidade do carneiro e 50% responsabilidade da ovelha. Então, não adianta você, né, falar, eu quero sua ovelha descarte. Já aconteceu com a gente, né? A pessoa entra lá no confinamento dos cordeiros, vê aquelas cordeiras que eram descarte, né, por questão de verminose. Algum problema? Não, eu quero aquela. Ela tá bonita, tá gorda, tá no coxo. Eu não vendo, entendeu? Eu não vou vender, porque eu sei que não vai dar bom. O animal pode desenvolver, tal, mas não vai dar bom. O que não é bom para mim não é bom para o próximo. E a pessoa que começa com essa mentalidade de comprar fêmeas ruins, né, as mais baratas, infelizmente não vai demorar muito mais tempo para ele colher bons frutos, né? Demora muito mais tempo para ele acelerar esse processo de eficiência, de ser, de fato, um produtor de cordeiros de qualidade. Né? Então, esse era um ponto que você tocou e eu esqueci de mencionar, que é uma coisa que eu sempre falo. Não adianta colocar a responsabilidade do produto cordeiro só no macho. E assim, eu também corro esse risco, né? Por exemplo, eu estou fazendo todo um trabalho de seleção de fêmeas aqui. E hoje, infelizmente, eu não tenho à disposição tão facilmente carneiros com DEPs, por exemplo, carneiros com informações ali que sejam que possam incrementar no meu rebanho. E aí, pode ser que um ano eu erre muito, né? Um carneiro aí que por mais que tenha boas ovelhas, né? Ovelhas medianas boas, o carneiro seja muito sensível à verminose e eu tô espalhando esse gene lá. Entendeu? Então, esse também é um problema. Mas a gente tem que minimizar isso, fazer a nossa parte, né? Selecionando as fêmeas. Infelizmente, a gente não consegue abranger tudo, mas hoje a nossa elite, né, infelizmente, está tendendo cada vez mais para o artificial. E é uma coisa que eu, como profissional da área, me preocupo, porque que tipo de macho a gente está colocando no mercado, né? É bonito, é campeão de exposição, beleza, mas e lá dentro dele, né? O que ele carrega? Por exemplo, isso aí importado da Europa. Nossa, maravilha, né? Mas lá na Europa tem verminose, assim como tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Aí vem um carneiro maravilhoso, dá muita carne, tem, uma conversão alimentar excelente, mas os cordeiros vão ser muito sensíveis à verminose, enfim, é complicado, né? Mas é uma aposta. E produtivo dentro de uma caixinha, né? Num aquário, é fácil, porque está tudo ali facilitado para que ele atinja esse potencial. Agora, colocar esse animal num desafio e ele se manter naquele padrão, isso aí é o complicado.
E a gente vê, e isso é em todas as raças, é geral no Brasil, que a seleção da genética brasileira está cada vez mais para o pet, né? Vamos falar assim, porque poucos animais vão realmente a campo. A gente sabe que a maioria é tudo suplementado, e quando você parte para uma criação como a sua, que se preocupa com um monte de quesitos, e você vai ter que comprar um carneiro, realmente acaba sendo assustador para que onde eu vou buscar esse carneiro, né? Mas enfim, espero que a gente mude esse pensamento para que a carne ovina passe a ter um espaço maior aí, porque senão vai ficar difícil. Lê, para a gente terminar, é um prazer sempre ficar falando com você, a gente conversa muito. Eu queria que você deixasse uma dica aí para o pessoal que quer começar ou para quem já cria e está tentando evoluir aí no rebanho. Uma dica. Basicamente, comece seu rebanho tentando colocar critérios já para a seleção das suas fêmeas. Você vai comprar fêmeas que tenha, né, tais características. É peso tal, mínimo. Estude um pouco sobre as raças, né? Procure pessoas que conheçam, né, um pouco sobre a espécie. Vai visitar fazendas. Essa troca, né, de conhecimento com outros criadores é muito importante e faz parte da minha construção como não como só veterinária, mas como produtora, né? Sempre pega uma dica aqui, dica com outro, participar de eventos, né? Você conhece muitas pessoas e basicamente estudar sobre a espécie, porque sem você entender um mínimo, né, sobre ovinos, é complicado começar, né? Porque tem tem todas as questões ali que são necessárias de se entender e se adequar para começar uma produção, começar certo. E comece identificando seus animais, anotando os índices zootécnicos, peso de desmame, peso de nascimento, tudo que você puder anotar nessas ovelhas. Se ela espirrou, brincadeira. Mas é importante anotar todas as informações. E ainda, eu acabei falando para você fazer o final, mas antes eu gostaria também que você falasse de uma dificuldade, de um obstáculo que você acha que hoje a gente teria que tentar, até uma dica até para as Aspaco, inclusive, tentar trabalhar em cima disso. Você como produtora de cordeiro, qual que você acha que seria o maior obstáculo que você está enfrentando hoje no mercado? Rafa, a gente, né, teve problema aí 2 anos seguidos com os cordeiros de venda, né, dos cordeiros aqui no estado de São Paulo, né, porque o estado de São Paulo, ela está saturada de cordeiros vindo do Nordeste, cordeiros vindo do Rio Grande do Sul, que tem um custo de produção muito mais baixo, né, então nosso custo aqui de produção de cordeiro é altíssimo, né, porque um longo período do ano tem que suplementar os animais no coxo, o custo da terra é maior, mão de obra, enfim, tudo é mais caro aqui em São Paulo. Então, terminar um cordeiro em São Paulo é mais caro, né? E então a gente enfrentou esse problema por 2 anos seguidos, né? 2023, 2022. Mas agora colocando a vacinação, né, de aftosa aqui no estado de São Paulo, sendo livre, né, de vacinação contra a aftosa, e os cordeiros vindo do Nordeste não vão poder mais entrar, então acredito que o mercado comece a se aquecer de novo aqui em São Paulo. Então, foi a dificuldade que a gente encontrou nesses últimos 2 anos, uma das dificuldades que a gente encontrou nesses 2 últimos anos, mas eu tenho boas perspectivas para 2024, 2025, se Deus quiser. O mercado vai ser aquecido novamente, e aí vão se abrir outras vertentes aí, né? De frigorífico, não sei, de marcas possíveis que venham no mercado aí para dar um gás para nós produzir. Deus quiser. A gente está Deus quiser. trabalhando para isso. Como Eu o Henrique colocou aqui, né, mão de obra. Mão de obra é um problema seríssimo na ovinocultura, né, porque são poucas pessoas que querem trabalhar com ovinos, que querem entender, né, que realmente gostem. Então, é difícil, né, e demanda atenção, demanda dedicação do funcionário, né. E a gente precisa, né, melhorar o mercado, melhorar toda a cadeia para poder remunerar melhor essa pessoa, né, ela se sentir estimulada a trabalhar e, enfim, se sentir realizada dentro da porteira para dentro, né?
Bom, é isso. Eu acho que isso, a nossa live foi bacana porque mostrou que tem solução, né? É difícil, mas tá aí um exemplo de uma produção que realmente é sustentável. Vocês fazem um trabalho bacana, tá aí para quem quiser ver. O resultado do Cordeiro Paulista é um exemplo de que está funcionando. É claro que a gente não vai tirar só esse parâmetro, mas é uma forma de ilustrar. Não é à toa que uma seleção ganhe 4 anos consecutivos, porque tem um trabalho por trás disso daí. E até, não sei, vocês aceitam visitas e recebem pessoas aí, se quiser conhecer o trabalho de vocês? Não, com certeza. Se alguém quiser conhecer a Fase Mundial do Brasil, quiser que eu apresente as instalações, todas as dicas e macetes aí. A nossa estrutura lá é super simples, né? Da década de 70, de suínos, a coisa mais simples do mundo, né? Uma boa parte dela ali. Mas fico à disposição no meu Instagram, quiser mandar mensagem. Fico à disposição aí para quem quiser conhecer. Beleza, Lê, muito obrigado. Desculpe eu tomar seu tempo, mas eu acho que foi bem bacana, bem produtivo. A gente está aí de portas abertas também a Aspaco, tanto para você quanto para qualquer outro criador que queira se aproximar da Aspaco. A Aspaco está aqui para servir os criadores, né? Então espero que essa live tenha sido só um pontapé inicial para que outras aconteçam e que os produtores realmente sintam na associação e nos criadores parceiros da associação um acolhimento que a gente possa tentar alavancar realmente a ovinocultura no estado. Obrigado aí. Boa noite a Obrigada, todo mundo. Rafa, pelo convite. Obrigada a toda a equipe da Aspaco. E fiquem atentos, né? Porque eu sei que vão vir outras lives aí nas próximas semanas. Então, vão ter outros assuntos muito bacanas com pessoas muito qualificadas para continuar o assunto de ovinocultura. Gente, brigadão, viu? Boa noite para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.